Então, vamos lá. Para começar nosso trabalho, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos a todos. Cidalina está chegando, Augusto, Patrícia, Regina, Helena, sejam bem-vindos. Então, começamos com a nossa ambientação, com o nosso irmãozinho Antônio, que fará a ambientação da noite. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Paula. Escute, Paula. Do livrinho Vigiai e Orai, de Carlos Abatielli, pelo Espírito do Irmão José. A lição é a número da página 125, Morte. Não pranteis em desesperos aqueles que te antecederam na grande viagem. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Se não morrer, a semente de trigo não se transforma em pão. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio, dentre os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia uns dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, tornando a pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questione os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras de amor consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco Paulo. Obrigada, Antônio. Para aqueles que estão chegando agora, Kênia, que está chegando, Amália, Marcos, Marcel, Liceia, Rosani, boa noite a todos. Paulo, mais uma vez, boa noite a vocês, queridos. Então, vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e agradecendo também a nosso irmão Jacó, irmão Jacó, que é o mentor do Francisquinho. Aqui estamos novamente para uma segunda-feira reunidos para mais um trabalhinho nesta casa maravilhosa e que a nossa noite de hoje seja uma noite muito abençoada, com muito estudo, com muita reflexão e que nossos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos intuindo nos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e também ao nosso irmão Pai Jacó, pedimos à nossa irmã Aurora que leia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e a nossa gratidão à presença amiga do nosso Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Missão do Homem Inteligente na Terra, item 13. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos?
Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo há, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Ferdinando, o Espírito Protetor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E assim, meus queridos, damos por iniciado os trabalhinhos na casa de Francisco de Paulo Francisquinho, com o nosso irmão Mário Hugo vai apresentar o estudo da noite de hoje. Boas vibrações para você, meu irmão. Obrigado, Léa. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó, o mentor de nossa sessão. Hoje nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sedes Perfeitos, o item 7, o dever, e o item 8, a virtude. Vou compartilhar aqui, ver se podemos compartilhar. Então, como eu falei, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos, o item 7, o dever, e o item 8, a virtude. Nós vamos iniciar nosso trabalho ouvindo uma mensagem de Albino Teixeira, lida pelo irmão Haroldo Dutra, no grupo Orações Diárias, do Facebook. Vamos ver. Esta é a mensagem bonita para a nossa reflexão. Vamos passar agora ao nosso estudo. Muito bem. Então vamos começar pelo dever. O Espírito Lázaro assim inicia sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Está passando os slides, gente? O dever é a lei da vida. Tá, ok, obrigado. O dever é a lei da vida. Encontramos nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do dever que se refere às profissões. Segundo Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Não é mesmo para todos, varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimentos tem o homem, aumenta em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus, pois o dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. Existe para o homem, o espírito encarnado, ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à sua imperfeição, o que impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo e ao orgulho. Nesse campo, sua luta é interna, entregue ao seu livre-arbítrio, sob a aguilhão da consciência, que o adverte e sustenta, mas a qual ele geralmente se faz surdo. Suas vitórias e suas derrotas não são percebidas por seus companheiros de jornada terrena, não havendo por parte deles aplauso ou repressão. Daí, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. Mas é através dessa luta que o espírito faz da sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram, muitas vezes, a aparecerem nas suas atitudes e comportamentos. Sofre influências externas, terrenos espirituais, mas a luta entre o dever moral e as tentações traz dentro de si, pela sua imperfeição, é uma batalha solitária, só sua.
Daí a necessidade de conhecer-se o mais e o melhor possível, para vencer-se a si mesmo no cumprimento de todos os seus deveres. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Está aí André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E Lázaro escreve que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Não é necessário muita inteligência, nem muito conhecimento para entender. Nessas palavras, que o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem. Ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém, a fazer aos outros o que desejaria que lhe fizessem. E isso cabe também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos. Por isso, Lázaro relembra que todos, homens comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelos mesmos motivos, ou seja, pelos males causados a outros, nos efeitos de más ações, no acionamento da lei de causa e efeito. Se o homem conhecesse lógica da lei de causa e efeito, ele pensaria 2 vezes mais de praticar o mal contra os seus semelhantes. Por isso, quando o dever moral imperar nas relações humanas, as dores de evolução, as dores educativas, as reparadoras desaparecerão, por tornarem-se desnecessárias. O dever é um resumo prático dos estudos, reflexões, análise e conclusões sobre as atitudes e comportamentos morais do homem, porque o fortalece e o estimula a ver nas circunstâncias ou situações se é o momento de ceder ou lutar, mas sempre resistindo às tentações que lhe são próprias. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que ele mesmo. É um só tempo, juiz e escravo da sua própria causa. No cumprimento de um dever, o homem quase sempre pratica a renúncia, o desprendimento aos seus desejos, a disciplina e outras virtudes, que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem e ser espírita, um bom espírita. Qualquer que sejam, então, seus antecedentes, ele será um bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e que seja sincero e perseverante em seu desejo de corrigir. Assim, deve o homem esforçar-se para amar o dever, em qualquer forma em que se apresente, porque ele transmite a força necessária à tarefa de fazer o seu desenvolvimento espiritual. Razão da vivência em mundo de expiações e de provas, para espíritos imperfeitos e rebeldes. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada um de suas etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça a seus olhos. Como conclusão desse tema, o dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, consigo mesma e com o próximo. Consiste na prática do bem de maneira permanente e progressiva. Vamos agora, meus irmãos, falar sobre a virtude. É o item 8. É uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, Paris, 1863. No Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, capítulo 12, a pergunta 893, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos responderam: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária no arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem ao próximo, segundo as intenções. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. Aí está um pedacinho da resposta. As virtudes são variadas. Cada uma tem o seu mérito próprio. É certo, no entanto, elas nascem do maior de todas, envolvidas no sopro de Deus, que é o amor. O benfeitor Miramês
faz um comentário sobre essa pergunta no livro Filosofia Espírita, volume 18, psicografia de João Nunes Maia. Vamos citar só um trechinho desse comentário. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defender e gostar da pessoa virtuosa, e com um espaço de tempo estudar, pregar e, por fim, passar a prática dessas qualidades nobres ensinadas por Jesus e descritas no Evangelho de sua vida. Virtude sem Jesus não tem conotação. É que o amor domina e se faz caridade entre os homens. O Cristo é o sol onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi, é e será sempre a fonte, depois de Deus, para nós outros, onde deveremos buscar os exemplos das mais expressivas virtudes que, com amor, se entrelaçam na computação da verdade. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhados de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Ao ler essas frases, percebemos por que o processo evolutivo é muito lento, dependendo de um longo tempo e de muitas reencarnações em mundos materiais para o desenvolvimento de todo o potencial que Deus coloca em cada um de seus filhos. Em geral, o homem que busca fazer de forma consciente ou não esse desenvolvimento sente-se um homem bom, porque costuma dar esmolas nas ruas do que sobra aos pobres. Trabalhador, porque vai ao trabalho todos os dias até aposentar-se. Sóbrio, porque só não bebe bebida alcoólica ou faz apenas socialmente. Modesto, porque não proclama suas virtudes a todo instante. Sente-se feliz e orgulho de si. Isso é apenas o início do progresso espiritual. Ser bom, ser trabalhador, sóbrio e modesto é muito mais que se pensa, porque essas qualidades tendem a aparecer em muitas outras situações. A sobriedade, por exemplo, só é virtude quando se é sóbrio de não comer, não beber, não vestir, no temperamento, no equilíbrio, nas emoções, nos desejos e nas aspirações. A primeira condição para se conservar a alma livre, a inteligência sã, a razão lúcida, é de ser sóbrio e casto. Os excessos de alimentação perturbam-nos o organismo e as faculdades, a embriaguez faz-nos perder toda a dignidade e toda a moderação. O seu uso contínuo produz uma série de moléstias, de enfermidades que acarretam uma velhice miserável. Isso está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Não existe virtuoso sem modéstia, visto que virtuoso é aquele que pratica as virtudes em quaisquer situações, sem pensar nelas, vivenciando-las de forma natural, sem precisar do raciocínio para tal, porque elas já estão desenvolvidas na sua essência espiritual. Elas nem percebem o quanto são virtuosos, visto que praticam como ainda agimos instintivamente em determinadas situações. Qualidades do homem virtuoso. É possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. É bom, humano e benevolente para com todos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé e esperança no futuro. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso nós vimos quando estudamos aqui o homem de bem. Por isso, são poucos os homens realmente virtuosos, sem falhas normais. Citamos como exemplo São Vicente de Paula e Cura d'Ars, e muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações
e praticavam o bem absoluto desse interesse em completo esquecimento de si mesmos. E é essa virtude que o autor conclama aos homens ao esforço de compreendê-la e praticá-la no dia a dia. Para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a conservarmos, isto é, a desenvolvê-la em si mesmo, num esforço sério e perseverante, eliminando os vícios espirituais criados e desenvolvidos por cada um. O orgulho, o amor próprio, a vaidade, que deslustram e esmaecem sempre as boas e belas caridades. Lembremos-nos sempre de que Deus vem sempre e somente o bem. O mal que existe nos corações dos homens é criação humana, fruto da sua ignorância, das leis divinas e da sua rebeldia em acertá-las. O homem de bem, assim considerado por algumas ações generosas, que também assim se apresenta como modelo, em realidade não é, visto que o virtuoso é, acima de tudo, modesto, não pensa em tirar nenhuma vantagem do que faz, porque sabe que faz o que deve ser feito, não precisando, pois, de aplausos e recompensas de qualquer espécie. Sempre se faz o bem com ostentação. Esse bem, embora beneficie alguém ou outros, não beneficia o que pratica, que não lhe custa causa melhor interna. Pode até fazer amigos, que em diferente situação podem ser úteis, mas ele não está desenvolvendo o seu potencial de perfeição que existe em si desde a sua criação. Então, fazemos o bem sem ostentação. Cita o autor, ser natural a pessoa que faz o bem sentir dentro de si satisfação e prazer com o que fez, mas se sente necessidade de divulgar essa satisfação para receber elogios. Está alimentando seu amor próprio, seu orgulho e sua vaidade, quando deveria eliminá-los. Então, com um nome virtuoso, ele não quer aparecer. Ele faz as caridades sem aparecer. A virtude é uma graça bem divina, que deve ser conquistada no desenvolvimento das qualificações nobres que todo espírito possui. Mas vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que eles um dia deverão redimir-se. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e frutos de sua sementeira te enriquecerão o caminho. Emmanuel, do livro Fonte Viva. Como podemos concluir? A virtude é o conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Constitui a meta de perfeição que um dia todos atingiremos. Homem virtuoso é o homem evangelizado. Irmãos e irmãs queridos, nosso estudo está chegando ao final. E deixo uma frase de Emmanuel para a nossa reflexão. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade se faz o teu dever. Deus faz o resto. Emmanuel, muito obrigado pela atenção. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e agradecemos também ao nosso querido Pai Jacó. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Um bom estudo, muita coisa para a gente refletir. O próprio André Luiz nos leva àquela questão 1009 do Livro dos Espíritos, conhecer-se a si mesmo. Um belo depoimento do Santo Agostinho. Perfeito. E nós temos muito que caminhar para chegarmos até lá, essa perfeição aí. Temos muito, Perfeito. muito mesmo. Mas vamos chegar lá. Eles chegaram, a gente também vai chegar, se Deus quiser. Tá, se Deus quiser. Meus amigos, meus irmãos, chegou aquele momento da gente fazer aquela irradiação, né? Recebemos tanto, recebemos hoje essa aula, né? De como ser uma boa pessoa, um bom espírita. Não somos ainda aquele bom espírita, mas vamos chegar lá, né? Todos vamos chegar lá. Essa é a finalidade, né? Então, esse é o momento da nossa irradiação, para a gente levar essas vibrações, esses bons pensamentos
daqueles nossos amigos, aqueles que não puderam estar aqui, aquela corrente positiva. Então, vamos lá na nossa irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e também ao nosso querido amigo, mentor da Casa de Francisquinho, o nosso Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos reunidos mais uma vez a lhe pedir o envio daquele bálsamo consolador, aquele remedinho, aquele fluido reparador para toda a nossa humanidade, tão carente. Aqueles irmãos que de caminhada necessitaram de todo tipo de auxílio. E que esses irmãos percebam que o despertar para a vida todos os dias requer coragem, requer fé e esperança. Não basta abrir os olhos, é preciso ampliar a visão, enxergar além do que se vê. Irmãos, acordar com os lábios em prece, agradecendo sempre pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um dia. E o pensamento voltado a Deus sempre. Essa será a melhor forma de começar todos os dias. E que haja, meus irmãos, mais fraternidade, mais caridade, empatia e mais amor no mundo tão precisado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora nós pedimos à nossa irmã Clemilda para fazer a prece pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, a gente pede agora para aqueles irmãozinhos que não estão na matéria, mas que muitos ainda andam por aí perdidos, aqueles que ainda andam a cessar, aqueles que ficaram, né, ainda não sabem direito o que aconteceu com eles. A gente pede o Pai que envolva todos esses irmãozinhos com a sua paz, o seu amor e seu carinho. Pedindo também pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que já estão na verdadeira vida, caminhando, aprendendo, estudando. Enfim, Pai, envolva todos esses irmãozinhos na sua santa paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Clemilda. Obrigada pela prece. E agora chegamos quase ao finalzinho da nossa prece de agradecimento, encerramento do nosso irmãozinho José Evangelista. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Senhor Jesus, agradecemos por esta noite em que recebemos seu amado coração, eflúvios amorosos que nos fizeram entender e desejar se tornar espíritos de boa vontade, espíritos evoluídos, praticantes dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós agradecemos também pelo nosso irmão Mário, que fez uma exposição muito boa, fazendo com que víssemos a necessidade de trabalhar cada vez mais para adquirir as virtudes celestiais. Rogamos, Senhor, que na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, estejamos novamente reunidos para mais uma reunião na casa de Francisquinho. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Obrigada, José. Obrigada a todos. Agora, antes de encerrar, temos aquele boletim informativo. Se puderem aguardar, o Bazar irá reiniciar as atividades no dia 2 de agosto. A abertura da congregação não será mais exigido do comprovante de vacinação, não é necessário mais se inscrever para assistir às sessões, mas em virtude dos casos de aumento da Covid-19 e da gripe, solicitamos que utilize as máscaras nas dependências da congregação e mantendo o distanciamento necessário.
As reuniões públicas presenciais é às terças-feiras, às 9, às 15 e 20 horas, no segundo andar. Quarta-feira, às 9, tanto no segundo andar quanto no Recanto de Sheila. Quinta-feira, às 15 horas e 20 horas, também no segundo andar. Sexta, às 17 e domingo, às 15h30, também no segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de julho, sexta-feira, às 15 horas. Vamos aguardar. Atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção da nossa atividade, principalmente para ajudar o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo e os interessados devem entrar em contato com o Mário Hugo no telefone 98899-9931. E a campanha do Clube do Livro Espírita, uma forma de a gente estudar a doutrina e também para contribuir para a manutenção da congregação é a gente associar-se ao Clube do Livro. Acessando o site da congregação, está lá na página principal a opção de se inscrever. Você pode receber o livro em casa ou pode ir buscá-lo na tesouraria, na congregação. Enxoval dos bebês. Desde o dia 7 de junho, o atendimento das mamães voltou a ser realizado de forma presencial. O cadastramento pode ser feito todas as terças-feiras, de 14 até às 17 horas. Documentos necessários, o RG e o cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas podem ser na congregação. A campanha do Inverno Solidário ainda continua, que são doados os cobertores para as crianças da evangelização e as crianças assistidas. As doações podem ser feitas através de um depósito em qualquer conta da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, pode comprar o cobertor e levar à congregação. E também as cestas básicas, que elas são entregues mensalmente às crianças assistidos. Essas também doações podem ser feitas também de duas formas, através de um depósito de qualquer valor numa das contas da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Você pode ver que a campanha do inverno é um WhatsApp e das cestas é diferente, justamente para saber a direção daquela doação, tá? Ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E o Lar de Francisco, os nossos idosos estão necessitando de terapeuta ocupacional. Agradecemos sempre doações de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, por ser maior e melhor para atender o idoso, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo de bricopólio. Entregas na congregação pode ser diretamente no Lar de Francisco, na Rua Figueiras Lima, 99, no horário de 10 até às 16 horas. Meus irmãos, meus amigos queridos, mais uma vez, obrigada a todos aqui a presença, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que a gente possa se ver na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo a todos.